Fala pessoal, tudo bem com vocês? Claro que a gente vai falar do tricolor paulista, o Caleri destrói, o São Paulo tem uma atuação brilhante e garante vaga na próxima fase da Sul-Americana. Eu vou te explicar bem essa história. O Dorival Júnior negou a procura da seleção brasileira. Rolou esse papo nos últimos dias. Vou te atualizar de tudo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que noite para os torcedores do São Paulo, para os são paulinos que foram até o Morumbi, 44 mil pessoas, e também aqueles que acompanharam de casa, né? Essa noite fria, mais uma delas em São Paulo, ou no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O São Paulo tem torcedores espalhados por aí e o tricolor paulista tá garantido nas oitavas de final da Sul-Americana. Tá, Chico, mas peraí, não, matematicamente ainda não. Vamos combinar que o São Paulo, depois desse 5-0, até porque o regulamento, é importante explicar isso, ele garante a vaga nas oitavas só para o primeiro colocado. O segundo colocado do grupo, ele participa de um play-off com os terceiros colocados da Libertadores. Tem muita gente que está perdida ainda nesse regulamento, porque ele modificou nessa temporada, então é bom a gente explicar. O primeiro colocado da fase de grupos, não tinha nem fase de grupos anteriormente na Sul-Americana, né? Era tudo mata-mata desde o início. Pois o primeiro apenas vai direto para as oitavas de final. O São Paulo, ele tá invicto na Sul-Americana, ele não tomou nenhum gol, porque ele só tem um empatezinho contra o próprio Tolima fora de casa em 0-0, o restante das partidas ele venceu. E essa goleada de 5-0, por que eu digo que garante? Porque agora ele vai enfrentar o Tigre na próxima rodada, no Morumbi, e ele pode perder por até 3 gols de diferença, que ainda assim ele se classifica em primeiro, porque a diferença do saldo hoje está 11-3. Então, se ele tomar 3-0, por exemplo, o saldo fica em 8-6. Então, ainda assim, o São Paulo está com um saldo significativo, mesmo perdendo o jogo, tá? Porque aí o Tigre vai para a mesma pontuação do São Paulo e no saldo não consegue bater. Então, dá para dizer que o São Paulo já está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E foi uma goleada muito interessante. É claro que a gente tem que abordar aqui alguns aspectos, como por exemplo do Riascos, que acabou expulso logo após o primeiro gol, golaço do Caleri, e isso facilitou um pouco a vida do São Paulo. Mas é importante dizer também que o Tolima veio para não jogar, né? O começo do jogo foi de uma pancadaria, foi de uma marcação muito dura. Uma chegadas muito mais fortes, né? O Riascos já poderia ter sido expulso anteriormente, e aí nesse gol do Caleri ele dá uma pegada no tornozelo do Michel Araújo, fora da bola, e acaba expulso corretamente, né? O VAR auxilia o árbitro ali, e aí não é culpa do São Paulo, muito pelo contrário, né? O Tolima procurou isso, parecia que tava, sei lá, queria ganhar na força física, enfim. Mas o São Paulo se aproveitou disso. O primeiro gol é uma pintura do Caleri, ele domina pelo lado esquerdo, corta o marcador e chuta no ângulo. O Caleri é um cara muito inteligente, impressionante, né? E aí ele participa dos outros 2 gols do São Paulo ainda no primeiro tempo, com essa jogada chamada corta-luz, que é maravilhosa, né? E só quem sabe fazer que consegue ser eficiente, né, no processo, na jogada, no lance. Primeiro, pro Luciano. Na entrada da área, ele dá o corta-luz e até corre para receber. Só que o Luciano já, como é um atacante, é um artilheiro também, já domina de canhota, chuta no canto. E na sequência, é um corta-luz até mais arriscado, porque ele tá no meio da área, a bola vem da direita, ele dá o corta-luz, vem o marcador do Tolima, só que o Caio Paulista chega antes. E aí o Caio ainda corta o marcador, a bola meio que respinga, ele meio que enquadra o corpo, tira do goleiro e nem o defensor que tá sobre a linha consegue tirar. 3-0, Caio Paulista jogando uma enormidade. Vem jogando muito bem, né? Sob comando do Dorival Júnior, já tinha jogado com o Rogério Ceni, mas dentro daquela oscilação natural que o time vinha sofrendo, o jogador acaba sendo atingido também. Quando o time vai bem, aí você vê alguns jogadores potencializando o seu nível técnico. É o caso do Caio Paulista, que é um atacante que está jogando muito bem de lateral, e ele referiu, né, que tem recebido muitas orientações, o Dorival falou sobre isso também, no aspecto defensivo, e com isso ele tem evoluído demais. Ele faz também o quarto gol, belíssimo gol, tem uma cabeçada do Arboleda, o goleiro faz um milagre, a bola vai para a esquerda, volta e ele chega na entrada da área e dá um canhotaço no ângulo. Tá jogando muito o Caio Paulista, né? E aí depois o David faz o 5-0. Por que esse jogo foi importante? Porque o São Paulo vinha de 2 derrotas.
Uma para o Sport, e essa é um pouco mais sentida, né? Apesar da classificação na Copa do Brasil, mas a forma como foi, né? Que quase tirou o São Paulo das quartas de final da competição. Depois de ter vencido por 2-0 né, no primeiro jogo, fora de casa, você ainda faz 1-0 e toma uma virada de 3-1 no Morumbi. Para o Sport, que hoje disputa a Série B do Brasileiro. Realmente, aquela derrota ali deixou algumas dúvidas. E aí, na sequência, vem outra derrota. Mas aí, até já analisei aqui, acompanhei muito de perto esse jogo, né? Com o Grêmio, um jogo entre iguais, né, gente? O segundo tempo do São Paulo realmente foi muito bom. O Grêmio usou uma estratégia defensiva muito eficiente, mas o São Paulo jogou para empatar o jogo. E aí, por circunstâncias, não conseguiu. E essa oscilação, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? São 2 derrotas agora, num cômputo aí de 14 jogos, em que o Dorival tem muito mais vitórias do que derrotas, eu acho natural, extremamente natural. Não dava pra gente dizer que o Dorival ia ficar invicto o tempo todo. Em algum momento ia perder. No caso da Copa do Brasil, até perdeu quando pôde, né? Porque depois ganhou nos pênaltis. E no caso do Grêmio, um resultado que, enfim, fora de casa, normal. Acontece, e ainda assim jogou para pelo menos conseguir um empate. Aí vem esse jogo contra o Tolima, que é um adversário frágil, evidentemente. O que você tem que fazer? Atropelar. E é numa véspera de um clássico contra o Palmeiras, que é um time absurdo, né? Muito regular, um time consistente, o melhor time do Brasil, e que também é o adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Então vai haver uma preliminar aí dentro do Campeonato Brasileiro. O Dorival sabe disso e por isso ele precisava pontuar e precisava da vitória para garantir essa vaga já nas oitavas de final da Sul-Americana e ao mesmo tempo ao longo do jogo ele foi preservando os seus titulares. O Calleri, por exemplo, sai no intervalo já, juntamente do Rafinha e do Pablo Maia. E aí lá na sequência ele tira lá o Michel Araújo e o Luciano também com 20 minutos e mesmo assim não deixa de fazer o resultado. Também por conta do jogador a mais, mas enfim, é isso que você precisa fazer. Já disse aqui, no São Paulo não tem culpa que o Tolima chegou para apatifar o jogo e bater em todo mundo. E aí o árbitro expulsou mesmo. E aí o São Paulo conseguiu mandar no jogo. Tô gostando muito dos movimentos defensivos e ofensivos desse São Paulo. O Lucas Beraldo, juntamente com o Arboleda, eles encaixaram demais. O Beraldo é um jogador que, nível europeu, assim, falando sério mesmo, pela qualidade técnica que ele tem de saída para o jogo e a personalidade que ele tem, impressionante. Ele constrói muitas jogadas ofensivas, enfiadas de bola, ligação direta, tem muito essa visão assim para sair jogando com a bola no pé. O Arboleda é um monstro, né? E os laterais estão funcionando muito bem, porque o Caio sobe e aí ora o Rafinha, ora o Natan, quando voltar o Igor Vinícius, quem sabe, né? Consegue fazer um setor um pouco mais resguardado ali pelo lado direito. E aí do meio para frente, você tem o Gabriel Neves, que não jogava com o Rogério, se soltando cada vez mais. Você tem o Pablo Maia, que está fixo ali, e você tem outras possibilidades. O Dorival até falou sobre o Mendes, né? Que foi indicado pelo Rogério, jogador de Copa do Mundo, do Equador, mas que nem relacionado hoje foi. Mas o Dorival explicou, né? Poxa, eu tenho muitos jogadores para o setor, mas aí tem o Luan, que ele também precisa dar uma rodagem, uma minutagem, um jogador muito querido pela torcida, renovou o contrato, a gente sabe a capacidade que tem o Luan, entrou no segundo tempo. Aí você tem o Michel Araújo, que, cara, parece que joga no São Paulo há anos. Eu sempre gostei dele mesmo no Fluminense, a torcida não gostava muito do Flu, né? Ele perdeu uma bola num jogo contra o Corinthians aí e tal, ficou pegando no pé dele. Mas eu acho um jogador muito técnico, cara. E quando a bola chega no pé dele, ele consegue construir jogadas, né? Tanto que, por exemplo, várias jogadas de gols acabam saindo dos pés dele. E aí tem o Luciano e o Calleri, que são titulares, né? Luciano não como meia, como atacante. Calleri fazendo pivô, fazendo aquilo que ele sabe. E hoje o Juan foi esse jogador aberto pelo lado direito, já que o Wellington Rato teve um quadro de gripe e não conseguiu jogar. Mas pode ser o Alisson, como muitas vezes foi, que é um jogador mais tático, pode ser o Rato, pode ser o Rodriguinho joga mais por dentro, né? Que até foi pro banco, hoje não entrou. Ele entrou muito bem contra o Grêmio no segundo tempo. O David, que tá voltando agora de lesão. Então vocês vê, tem jogadores voltando. O Nestor, que ficou uns jogos de fora, também já entrou no lugar do Michel. E foi super importante, né? Porque o Nestor tava numa batida muito boa, mas aí acabou machucando, tendo um desconforto e tudo mais. Só que aí você vai rodando o elenco, você vai preservando alguns jogadores, pensando nesse clássico contra o Palmeiras, que não deixa de ser uma
digamos assim, um teste muito difícil para esse São Paulo do Dorival, cada vez mais consistente, regular e cumprindo a sua missão dentro das competições, né? Porque classificou na Sul-Americana, classificou na Copa do Brasil. Pelo menos até aqui tá tudo certo. O Dorival Júnior foi questionado na entrevista coletiva sobre seleção brasileira. E em várias perguntas, tá? Não foi apenas uma. E ele sempre disse, em todas elas, que nunca teve nenhum contato com a CBF, que fica muito lisonjeado de ter o seu nome vinculado, porque ele é especulado, inclusive em informações vindas do Rio de Janeiro, mas que nunca houve nenhum contato. Houve uma informação durante a semana de que ele estaria reunido, inclusive, com a diretoria do São Paulo para que eles tratassem do assunto seleção, do tipo, o que vamos fazer caso venha um convite? Pode até ser que essa reunião tenha acontecido, mas o Dorival não revelou isso na entrevista. Ele disse que não tem como falar de hipóteses e que, como não teve nenhum contato, seria leviano da parte dele falar com o São Paulo sobre algum convite, alguma possibilidade. A última pergunta da coletiva do meu amigo Alexandre Silvestre, ele é mais direto, inclusive. O que deu para entender, Dorival, é que se vier o convite, você topa. E ele, não foi isso que eu disse. Eu só disse que fico feliz de ter meu nome vinculado, mas que não vou falar sobre hipóteses. Deus sabe o que faz. Resposta do Dorival Júnior. A gente sabe que ele quer a seleção, a gente sabe que se vier o convite ele vai. Pode até ser que ele já tenha alinhado isso com o São Paulo, mas ele não quer externar isso, até porque é o São Paulo que paga o seu salário, ele está fazendo o trabalho dele e ele sabe que quanto mais ele fizer o seu trabalho, melhor ele for no São Paulo Futebol Clube, mais o seu nome vai ser ventilado dentro de um cenário de que a gente ainda não definiu o técnico da nossa seleção. O que vocês acharam do jogo? São Paulo vai onde nessa temporada? Até onde? Eu tenho dificuldades ainda para prever. Acho que o São Paulo está indo passo a passo, degrau a degrau, e isso é importante. Diante de um ano muito competitivo aí, o São Paulo está fazendo o caminho dele, seja para conquistar um título na Sul-Americana, avançar na Copa do Brasil, fazer campanha no Brasileiro. Vamos ver. Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa teu like no vídeo. Eu volto na próxima. Tchau!